Bom dia, seja bem-vindo a mais uma EBD, a primeira EBD do mês de abril, que é o mês da EBD. Hoje nós vamos continuar aquela exortação que Paulo começou lá no capítulo 11, mas não mais direcionado a essa relação entre a mulher e a igreja. Essa exortação é sobre a Santa Ceia. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. Os nossos irmãos em Corinto conseguiram arranjar problema até na Santa Ceia. Mas eu quero te convidar, para além de assistir esta EBD, continuar com a gente no mês de abril, porque no mês de abril nós vamos discutir, refletir, repensar sobre a construção da nossa espiritualidade. Então são lições muito interessantes que a gente vai falar sobre a espiritualidade consciente, a espiritualidade acolhedora, a espiritualidade comunitária, repensar e refazer a construção dessa espiritualidade que é tão necessária na pandemia e vai ser muito mais necessária no pós-pandemia, nessa igreja que nós estamos construindo para viver nesse momento tão difícil. Fica com a gente no mês de abril, mas vamos voltar aqui para a lição de hoje, tá bom? Como sempre, eu preciso fazer com os irmãos uma contextualização do que estava acontecendo naquele momento. Então, lá a partir do versículo 17, os irmãos vão encontrar uma exortação de Paulo para os irmãos de Corinto sobre esse momento sublime da liturgia da igreja, que é o memorial de Cristo. É a Santa Ceia, ou como a lição tem nos trazido como título, a mesa de Deus. E aí eu quero começar lendo esses dois primeiros versículos da exortação. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Então, assim, as notícias foram chegando para Paulo e ele escreve, então, a carta de Corinto exortando, disciplinando, fazendo com que os irmãos parem, pensem e reflitam sobre as suas atitudes a fim de modificá-las. E como a gente sabe, um dos grandes cernes dos problemas em Corinto é que eles se dividiram. Eles estão guerreando entre si. E você vai entender melhor essa história se você volta lá na lição 2 para compreender como foi que essa divisão começou, como ela se estabeleceu. Mas de forma resumida, há uma divisão em 4 grupos na igreja de Corinto. Alguns que estavam lá desde a fundação se diziam de Paulo, porque Paulo foi a pessoa que começou o trabalho, que fundou o trabalho. Mas depois Paulo, vendo a igreja já estabelecida, continua sua viagem missionária. E é nesse momento que surge a figura de Apolo, que era um homem muito versado, assim, tinha uma oratória muito boa, que foi encontrado por Áquila e Priscila. Ele já era convertido, ele já tinha alguma noção do evangelho, mas Áquila e Priscila então o trazem para perto, doutrinam, discipulam Apolo, e ele, pelo seu grande poder de oratória, acaba se tornando uma pessoa muito proeminente na comunidade da igreja de Corinto. Havia um grupo que foi perseguido, passou pela perseguição religiosa e acabou se refugiando em Corinto. Então esse grupo se dizia de Pedro, porque foi com Pedro que eles conheceram o evangelho. E um quarto grupo, que à primeira vista até era bonzinho, porque eles se diziam de Jesus. Mas se você for lá na lição 2, você vai entender que esse grupo, na verdade, achavam que só eles eram de Cristo. Ninguém mais, apenas eles. E aí, essa divisão, ela vai se desdobrar em muitos outros problemas. A Bíblia diz que uma casa dividida não sobrevive. Então, essa divisão, ela é pano de fundo, ela é o cerne de várias outras exortações de Paulo. Porque no momento que eles se dividem, que eles procuram essa liderança, esse ícone para seguir, esse ícone como referência de conduta, essa divisão ela vai se apresentar em outras esferas da igreja de Corinto.
inclusive na ceia do Senhor. Então já existe um cenário de divisão e essa divisão continua, e é por isso que Paulo diz assim: eu estou ouvindo que há divisão entre vocês na Santa Ceia, e eu creio até certo ponto. Pode ser que tenham aumentado a história, mas ela tem um fundo de verdade, é assim que Paulo está dizendo. E ele vai dizer assim, ó, esse momento, né, que é o momento das reuniões, é o momento da ceia, né, do Senhor, até nele vocês estão tendo problema. Por quê? Porque houve uma junção de liturgias, né? Para nós evangélicos, a liturgia da Santa Ceia é bastante importante, né? Fazer parte da Santa Ceia é bastante importante. Nesses tempos de pandemia, a gente tem descoberto outras formas de fazer ceia. Se você participa do nosso grupo no WhatsApp, você sabe que no dia da ceia os irmãos arrumam a mesa, postam foto e cada um do seu cantinho vai participando da Santa Ceia. Então, é muito importante para nós. E já havia o memorial, já há o memorial da Santa Ceia lá nesse tempo, né? Nesse tempo histórico em que a igreja de Corinto está assistindo. E ele foi estabelecido por Jesus no seu último momento com seus discípulos. Mas havia também o costume do ágape, né, que eram nas reuniões. Todos se reunirem e todos participarem, né? Era comum fazer o que nós chamamos hoje de junta-panela, né? Cada um levava e a igreja compartia, partia o pão. Partir o pão era um conceito, eu já falei isso aqui, né, para vocês. Partir o pão é um conceito muito importante para o povo judeu, né? Dividir o pão fala da intimidade, da irmandade entre as pessoas. Então, se eu te convido para comer da minha comida, para estar na minha casa, eu quero dizer que eu estou te aceitando como meu igual, te aceitando como meu irmão. Para a tradição judaica isso era muito importante. Então era um momento que era chamado de ágape, né? Esse momento de reunidos vamos comer, que era para além apenas desse memorial que é estabelecido e que inclusive Paulo nesse texto vai reforçar em alguns, você já deve ter ido a alguma celebração de Santa Ceia que utilizou esse texto de Paulo, né? Para além desse memorial do sacrifício de Cristo, do pão, do vinho, havia um banquete mesmo, que era dividido. E é isso que Paulo vai dizer: nisto eu não vos louvo. Paulo começa a perceber que a igreja de Corinto não entendeu o conceito do evangelho, não entendeu o que é o reino dos céus na terra. Não entendeu quando Jesus disse: se você tem 2 camisas, fique com uma e dê uma ao seu irmão. Por quê? Porque existiam esses grupos e essas hierarquias, né? Quem tinha mais dinheiro levava a melhor comida e só dividia a comida com quem tinha a comida da mesma qualidade, né? Do mesmo nível, né? E os pobres, as pessoas necessitadas que iam com quase nada ou nada, às vezes não conseguiam participar do ágape, não conseguiam participar dessa partilha, né? Desse momento tão importante da comunhão, comer juntos. É uma coisa que Proclamação entende, né? Como ninguém. A gente gosta de comer junto, a gente gosta de mesa farta. A nossa EBD mesmo tinha sempre no primeiro mês o café da manhã, que a gente ia comer junto, compartilhar junto. A gente tem as nossas ceias de Natal, a gente tem o dia do membro, às vezes, que a gente vai e a gente come junto. Então, nesse momento do comer, havia uma divisão hierárquica. E é isso que Paulo diz: nisto eu não vos louvo. Nessa forma como vocês estão fazendo. A mesa de Deus, eu não vos louvo. Vocês não entenderam o sentido do evangelho. Vocês têm que parar de ser assim. Vocês dizem estar em Cristo, mas continuam se comportando como aqueles que não estão. Continuam classificando as pessoas pelo que elas têm e pelo que elas não têm, pelo sobrenome,
pelo berço, pela quantidade de dinheiro que consegue produzir. Então vocês não entenderam o sentido do Evangelho. E aí o pastor Ed Renekiewicz propõe para a gente pensar sobre os olhares para essa mesa, né? Tem vários estudiosos da comida que dizem que a gente começa a comer pelo olho, não é assim? É a beleza da comida que chama a gente. É por isso que as delicatessens, as padarias, né? As rotisserias, elas preparam aquelas bancadas tão bonitas e tem aquele cuidado, aqueles detalhes com a comida. É por isso que os franceses criaram a técnica de empratamento, né? Minha mãe disse assim, que aquilo parece comida de brinquedo, né? Aquilo ali não enche barriga de ninguém, é comida de brinquedo, né? É só assim um fiozinho verde no fundo do prato com um negocinho com as folhas por cima. Então aquela preocupação com a montagem do prato, com o empratamento, porque comer começa com os olhos. E o que ele está propondo, o pastor Ed Renekiewicz, para a gente é uma disciplina desse olhar. Né? É começar a ceia do Senhor, é começar o comer, o partilhar a comida com uma disciplina do olhar. E a primeira disciplina do olhar que ele nos propõe é o olhar para dentro. E aqui tem talvez o versículo que mais aterrorize os crentes. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, né? Se você tem uma trajetória na vida cristã, você vai saber que esse talvez seja um dos momentos mais tensos da vida cristã. Você fica assim, meu Deus, que pecado eu cometi, será que eu posso comer do pão, será que eu não posso comer do pão? E agora, e se eu beber e for para a minha própria condenação, como é que eu vou fazer? Eu não entro no céu, como é que acontece isso? E o primeiro olhar é o olhar para dentro. É o autoexame, né? E a proposta desse autoexame é olhar para esse novo pacto do sangue de Cristo, né? É o novo pacto do meu sangue que o pastor Ed Renekiewicz propõe para a gente, esse olhar, esse examinar-se a si mesmo. E se a gente for pensar naquele quadro, né? Da mesa do ágape de Corinto, né? Você entende o evangelho? Você entende a que o evangelho se propõe? Ou você está lá igual os irmãos de Corinto, dizendo-se, né, entendendo a sua construção de espiritualidade, fazendo os ritos apenas, sem entender o sentido daquilo. É muito importante a gente entender o sentido, né? Quando a gente entende o sentido, não é um sofrimento dividir a minha picanha com quem trouxe uma farofa, um arroz branco, né? Que a gente sabe que em valores reais, do jeito que está tudo caro, apesar do arroz ter ficado um artigo quase que de luxo por algum tempo, a gente não compara o valor de 1 quilo de arroz com 1 quilo de picanha ou com 1 quilo de farinha. Se a gente vive no entendimento da lei, quem trouxe picanha só vai trocar, né? Só vai fazer trocas com quem trouxe a salada de camarão. Apesar de que o camarão está mais barato que a picanha. Mas se a gente entende a graça, aí aquela mesa, aquela circunstância, aquela cena da comida começa a mudar. Porque a graça é você receber aquilo que você não fez esforço nenhum para ganhar. A graça é você não merecer ganhar. Então, se eu fui alcançado pela graça e eu levei o arroz, o irmão também foi alcançado pela graça e levou a picanha. A gente vai dividir o que a gente tem, porque a gente não merece nada daquilo. A gente não merece estar nessa mesa, né? Nós fomos salvos, justificados, redimidos e nós não merecíamos. Isso tudo é a misericórdia e o amor de Cristo sobre nós.
E aí a gente precisa também, para viver uma espiritualidade concreta, uma espiritualidade sadia, se afastar desses medos que foram colocados na nossa cabeça desde que a gente é pequeno, né? A gravidade de você examinar-se a si mesmo não é ter medo de ir para o inferno, né? Não é uma pena eterna. Eu sempre falo, e os batistas defendem o entendimento, que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu me lembro muito de uma frase que diz: não há nada que você faça faça com que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos, não é? A gente passa pelo processo de santificação pelo nosso entendimento que nós somos pecadores, estamos muito longe do projeto de Deus na nossa vida e que a gente tem Cristo como referência. Então a gente passa pelo processo de santificação a nossa vida inteira tentando chegar à estatura do varão perfeito. Mas não há nada que eu faça para que Deus me ame mais ou me ame menos. E não há nada que eu faça para que eu possa ser salvo. É por isso que os batistas defendem a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu acredito que toda vez que eu peco, eu deixo de ser salvo, então Jesus não tem poder. Então o sacrifício de Cristo da cruz não tem poder, porque, irmãos, você não é salvo porque você é bonzinho, não. Porque você faz coisas boas, não. Você é salvo porque a graça e a misericórdia de Deus te alcançaram. E se eu acho que o pecado é mais poderoso do que Cristo, eu tenho que rasgar minha Bíblia. Entendam que a salvação chega até nós não é porque a gente é bonzinho, porque a gente faz coisas boas ou porque a gente mereceu. É porque é graça de Deus. Só que quando a gente cresce, né, cheio desses termos na nossa cabeça, desses medos que a gente coloca na nossa cabeça, a gente vai para esse autoexame com medo da pena eterna. Quando, na verdade, a Bíblia diz assim, olha, os filhos que eu mais amo, esses eu disciplino. Quando Jesus nos chama para o autoexame, ele diz assim, olha aí o que é que você tem que consertar. Você está entendendo o Evangelho? Você está entendendo que se você levar o boi inteiro, ainda para dividir com seus irmãos, e eles não tiverem levado nada, nem uma farofa, nem 1 quilo de sal, que era 40 centavos, né? Agora já está quase R$2. Mas assim, se ele levar 1 quilo de sal e você levou o boi inteiro, ainda assim você não pagou o que eu lhe dei. Porque a graça é imerecida. A graça, ela nos foi dada. A gente não tem merecimento, a gente não comprou, a gente não se comportou direitinho para receber. Então, quando Deus nos chama, Ele não chama para que a gente tenha pavor da mesa do Senhor, pavor da Santa Ceia, pavor de examinar-se. Ele chama a gente como um pai chama um filho e diz assim, eu te amo. Você é uma pessoa maravilhosa, mas você está errando nisso e você precisa corrigir isso. Ele nos chama para um castigo apropriado, para uma disciplina apropriada. Então, Ele chama você e diz assim, examine-se a si mesmo. Você entende o Evangelho? Você entende o que é estabelecer o reino de Deus na terra? Você entende o que é pensar com a lógica diferente? Que todo mundo lhe diz assim, ó, você precisa combater o inimigo. E a Bíblia está lhe dizendo, você precisa orar pelo seu inimigo. Você está entendendo o que é esse evangelho? É isso que é examinar-se. E não é examinar porque Jesus quer te pegar numa falha para você ir para o inferno. A gente é colocado na nossa cabeça, na nossa mente, que Deus é como um guarda da Transalvador, que fica atrás da moita esperando você furar um sinal vermelho, esperando você passar acima da velocidade permitida, esperando você passar falando no celular, para lhe aplicar uma multa e tirar seus pontos da carteira. A gente não entende a lógica do Evangelho. Jesus disse, a vontade do Pai é que todos se salvem. E a gente vive como se a vontade de Deus é que todo mundo fosse para o inferno. Apontando as falhas de todo mundo, estabelecendo hierarquias para pecado, o pecado que é mais grave, o pecado que é mais... A gente vive a vida inteira assim. E a gente, quando olha para esse texto, automaticamente a gente começa a ter medo
Mas não é isso. A mensagem não é essa, e Paulo não exorta para isso. Paulo não exorta dizendo, vocês vão tudo para o inferno, né? Como dizia aquela novela bem famosa, vão todos arder no mármore do inferno. Não é isso. Paulo nos chama a uma reflexão para que a nossa vida tenha sentido. Porque não adianta eu fazer parte de uma comunidade que vive um evangelho e eu entendo ele de forma diferente, eu sempre vou estar em conflito. Se o evangelho me chama para ser corpo, mas eu quero ser divisão, eu não vou ser feliz nessa comunidade. E é por isso que Paulo chama para um olhar para dentro. Você entendeu o que é o novo pacto do sangue de Cristo? O novo pacto do sangue de Cristo te salva, sendo você bom ou mal, mentiroso ou verdadeiro, honesto ou desonesto, gordo ou magro, não importa. Você não merece essa graça. Ela lhe foi dada. E eu não estou pedindo para você se examinar, para você ser condenado a uma pena eterna. Né? É esse texto e o texto do pecado contra o Espírito Santo que aterroriza todos os crentes. Eu estou te chamando para uma disciplina apropriada. Se você se examina e naquele momento você diz, Senhor, eu estou entendendo o evangelho errado, mas eu quero viver o evangelho na sua plenitude, o evangelho corretamente. Ok, vem e eu te disciplino. E eu te mostro como melhorar. Esse é o sentido da santificação. Né? Não é essa visão de santidade que a gente tem, do santo, do perfeito, do que não comete erros. Não é isso. É o processo de você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então a gente precisa compreender o que é compartilhar da mesa de Deus, o que é fazer parte desse memorial. E é aí que vem o nosso próximo olhar, o olhar ao redor. Então, uma das coisas que nós temos como princípio é que só participa da mesa do Senhor quem é batizado, né? Nas igrejas batistas é assim. Desculpa, eu bebi água que a minha boca ficou seca, viu, irmãos? E há um sentido, há uma consciência nisso, né? Porque não é o momento do ágape. Não é o momento de todo mundo compartilhar. Não é o momento de que estamos aqui compartilhando essa mesa, né? E quando eu faço isso, quando eu partilho, principalmente partindo do princípio da cultura judaica, eu estou dizendo, eu te reconheço como igual, eu te reconheço como meu irmão, eu te reconheço como parte da minha família, porque você partilha o pão com que são seus. É um momento mesmo do memorial. Eu não posso honrar um memorial que eu não acredito, que eu não vivo e que eu não faço parte. É por isso que a ceia do Senhor, né, como nós temos no molde que nós temos, ela não é oferecida a todas as pessoas. Ela é oferecida para aqueles que entendem a missão salvadora, salvífica, vivificadora de Cristo e que aceitou fazer parte, aceitou essa salvação, aceitou essa justificação e está tomando parte na mesa de Deus, sabendo o que é tomar parte na mesa de Deus, que é viver sobre outra ótica, que é entender o mundo de forma diferente, que é olhar o mundo com a mesma misericórdia que Deus olha para nós. É por isso que lá no Sermão da Montanha tem perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É porque a gente começa, né, num movimento de entender a lógica de Deus e repetir o procedimento. Todo mundo conhece a célebre frase, em meu lugar, o que faria Jesus? Isso é a experiência da vida cristã, é examinar as suas atitudes o tempo todo para saber se você de fato está compreendendo o que é o Evangelho de Cristo, se você sente como Cristo sentiu, se você ama como Cristo amou. É por isso que nem todas as pessoas fazem parte da mesa. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer isso na presença de outros. Olha o que é que diz o texto no versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A cruz, como nós já falamos em outra lição, quando a gente discutiu sobre as
centralidade de Cristo, a centralidade da cruz de Cristo para a saúde da igreja, a gente já falou que a cruz é um sermão mudo. Não há idioma no mundo que seja capaz de traduzir o que aconteceu ali naquela cruz. A cruz por si só, ela é um sermão mudo. E toda vez que eu refaço o memorial da ceia do Senhor, eu estou dando um testemunho deste evangelho. Um testemunho da cruz. Um testemunho que eu entendi o que é a cruz de Cristo. Entendi o que é o ato sacrificial de Cristo de entregar a sua existência como sacrifício vivo pelos séculos dos séculos. Então, toda vez que eu faço a ceia, eu trago à memória, não só minha, não só da comunidade, mas eu trago à memória do mundo a mensagem sem palavras, mas impregnada de sentido e de amor, que é o ato sacrificial de Cristo na cruz. Então, eu preciso olhar para mim mesmo, examinar-me, saber se eu estou entendendo o que é esse sacrifício, saber se eu estou entendendo o que é esse evangelho, esse novo modo de viver que Cristo veio nos apresentar. Depois que eu faço isso para mim, eu tenho que olhar ao redor. Eu tenho que expressar, não só na mesa da Santa Ceia, mas no meu viver diário, o testemunho do Evangelho. Eu preciso tomar parte nessa mesa. Sentar, sabendo o meu lugar nessa mesa. E dizer, eu me sento na mesa de Deus. Eu entendo esse sacrifício. Eu aceito esse sacrifício como a única forma de me relacionar com o Pai. Eu entendi esse sermão que não precisou de palavras, porque é mais poderoso do que qualquer palavra que já foi inventada pelos seres humanos. Para além de olhar ao redor, é preciso olhar para a frente. Só existe um caminho para a frente, né? E aí no versículo 26, ele termina dizendo: a morte do Senhor até que ele venha. A mesa de Deus é um exercício de esperança, porque eu olho para mim, eu entendo isso, eu dou um testemunho para os olhares que estão ao meu redor, mas eu olho para frente. Eu olho para frente. Por que eu olho para frente? Porque no momento que a cruz de Cristo passa a fazer parte da minha existência, o futuro não é mais nublado. O futuro já tem um script. E eu falei isso em algumas lições, eu falo isso às vezes em algumas lives que eu faço aqui para a igreja. Nós já temos todos os spoilers dessa história. Já está escrito. Está escrito. E em Cristo e na cruz de Cristo está consumado. Então não há incertezas na minha vida mais. Por quê? Porque o futuro já tem script. Eu já sei o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que Jesus voltará. E quando ele voltar, eu vou enxergar a plenitude da obra de sua redenção. Ou, quando eu for me encontrar com ele, eu também vou entender a plenitude da obra da sua redenção. As circunstâncias podem ser as piores, como as que nós estamos vivendo agora. Na Europa já chegou a terceira onda, a gente ainda está vivendo a segunda, né? Que nós estamos vendo que os números são terrivelmente piores do que a primeira. A gente bateu um recorde que em 24 horas, 3.065 pessoas morreram em 24 horas da mesma doença. Não é? Porque ainda tem aquela parte da sociedade que está negando o que está acontecendo, dizendo, mas antes da pandemia também morria 1.000 por dia, mas não morria 1.000 da mesma doença. A gente está contabilizando quem está morrendo da mesma doença, sem contabilizar os AVCs e os infartos que estão ligados ao coronavírus, né?
sem contabilizar os suicídios que estão ligados a ele, né? As pessoas desesperançadas se matando porque perderam tudo, porque não vem uma luz no fim do túnel, né? Porque estão, né, passando por esse momento com bastante fragilidade, os acidentes, a gente não contabiliza isso, né? Os acidentes automobilísticos, as pessoas que já tinham suas próprias, né, enfermidades e que têm morrido delas, a gente não contabiliza. Quando a gente se vê nesse cenário, né, tão devastador, tão desesperançoso, e a gente não participa da mesa de Deus, é óbvio que a gente não vai enxergar a esperança. Mas quando eu participo da mesa de Deus e eu sei que Deus continua conduzindo a história, que está muito ruim, mas não será muito ruim para sempre. A Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal. Lá no finalzinho do Sermão da Montanha, basta cada dia o seu mal. E o Marcos Almeida, né, que é um compositor de música, ele faz uma música muito linda, que faz parte do grupo Palavra Antiga, tem uma música dele que eu acho que ele tem uma frase extraordinária. Ele diz, toda dor é por agora. Toda dor é por agora. Porque Cristo é a plenitude da redenção. Nenhuma dor vai durar para sempre. E a gente sabe disso, porque a Bíblia diz que no céu não há choro nem ranger de dentes. Né? Não é essa tristeza, não é essa irresponsabilidade com a vida. Toda dor é por agora. Eu só consigo olhar para frente, eu só consigo ter essa esperança se eu participo da mesa de Deus, entendendo-a corretamente. Não como os irmãos de Corinto, que achavam que era só uma festa de confraternização, de comer junto, e ainda classificavam, né? Quem vai comer a melhor comida, quem vai comer a sobra, né? Antes de participar da mesa de Deus, sem entender que no Evangelho as coisas funcionam de uma forma diferente. E quando eu percebo o que é de fato o Evangelho, eu me examino, aí eu sei se eu tenho dignidade para fazer ou não parte dessa mesa. E não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que eu tenho, de prestígio que eu tenho, do quanto eu estudei. Tem a ver com o meu Senhor. Ele foi que me deu a dignidade, Ele me restaurou para participar dessa mesa. Quando eu entendo isso, eu dou um testemunho, eu olho ao meu redor para dar testemunho dessa participação na mesa. Eu entendo o meu lugar na mesa, eu sento no meu lugar na mesa, ocupo este lugar e digo para a humanidade, faço parte dessa mesa por isto, porque a graça me alcançou, eu não merecia, porque eu era o pior, né? Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou, quando ele olha para si mesmo, miserável homem que eu sou, mas ainda assim Jesus me alcançou e ele pode fazer isso por você. E eu olho para frente com esperança, porque eu sei que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Porque nós temos a esperança de que um dia nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor e que a sua obra de redenção vai chegar à plenitude, vai restabelecer o plano originário de Deus para nós. Então eu quero te pedir que não tenha medo de examinar a si mesmo. Não tenha medo de sentar na mesa. Pelo contrário, tenha muito orgulho de que mesmo que você não mereça, Jesus te olhou com olhos de misericórdia e disse, eu quero você como meu filho, vem para perto. Não tenha medo de examinar-se, porque a vontade do Pai não é que você se perca. Nós temos que perder esse medo que foi colocado no nosso coração, de que Deus é aquela pessoa que está esperando a gente falhar, né? Nossa primeira falha para nos condenar. Muito pelo contrário. Deus está fazendo tudo para nos salvar. Tanto para nos salvar, que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E a gente precisa manter a esperança. Mesmo nesses momentos muito sombrios, precisamos manter a esperança. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter a nossa fé renovada, a nossa esperança renovada e olhar para frente, sabendo que lá
está Deus. Aqui ao nosso lado está Deus caminhando conosco, mas lá está a plenitude da redenção de Deus nas nossas vidas. Vai passar, irmãos. O momento vai passar. Toda dor é por agora. Vai passar. E nós vamos atravessar e cantar o hino da vitória depois que tudo isso passar. Fique bem. Fique em casa. E Deus nos abençoe.